inscreva-se. Olá a todos e bem-vindos a um novo vídeo em que voltamos a nos aprofundar no mundo animal. Hoje não vamos conhecer apenas dinossauros, mas também outros tipos de animais. Por isso eu trouxe a Enciclopédia dos Animais. No interior temos informações tanto sobre aves quanto sobre mamíferos, insetos e peixes. Como vocês podem ver nestas páginas, por exemplo, estamos vendo algumas fotografias de uma águia em liberdade. Galva se caracteriza por ter a pelagem da cabeça na cor branca. Eu gosto, porque as fotografias são muito bonitas. Então, vamos abrir nossa caixa para ver tudo o que está escondido dentro. Por enquanto, já estamos vendo que alguns dinossauros estão nos acompanhando, como por exemplo este Parasaurolophus, que, como vocês sabem, tinha um chifre na parte de trás da cabeça para emitir sons e se comunicar com o resto do bando. Vamos deixar ele aqui e agora. Vamos ver todos os animais que temos. E hoje... E reparem, temos a caixa cheia de animais diferentes. Vamos descobrir seus nomes e algumas de suas características, assim como vamos experimentar diferentes texturas e cores. Vamos ver qual é o primeiro exemplar que vai sair. E parece que temos um filhote de dinossauro. Olhem, pelos chifres que ele tem na cabeça, eu diria que se trata do grande Carnotauro. Ele se caracterizava por ter uma mandíbula impressionante, cheia de dentes afiados. Embora aqui ele ainda seja bem pequenininho, como vocês podem ver, ele tem o rabo enrolado para frente. Podemos observar suas patas traseiras muito grandes e robustas, enquanto as dianteiras eram bem pequenininhas. Eu gosto dessa figura porque, além disso, ela é macia. A gente pode apertar. Na parte de trás, vemos os espinhos que percorriam toda uma parte dorsal do corpo dele. Um detalhe curioso do Carnotauro é que, segundo os cientistas pesquisadores, esses pequenos chifres serviam para cegar seus oponentes dando grandes cabeçadas. Muito interessante. Vamos parar por aqui e continuar com um diferente. Desta vez temos um grande mamífero. Trata-se de um felino muito conhecido, o rei da selva. O leão habita na savana. Ele se caracteriza por ser um felino que possui uma pelagem muito longa e densa, justamente na região da cabeça, diferente das fêmeas. Como vocês podem ver, ele tem mandíbulas impressionantes, com presas muito afiadas e é de grande porte. E como vocês podem ver, a figura é daquelas que podemos apertar. Isso me deixa muito relaxada. O interior está cheio de bolinhas de orbis. Além disso, também podemos esticá-lo. O que acham de vermos alguma fotografia na grande enciclopédia? E aqui está. Nesta fotografia, podemos ver de perto todos os detalhes do seu rosto. Além disso, nos diz que os leões vivem em bandos ou em clãs. Normalmente são clãs, ou grupos compostos por fêmeas e um macho. Além disso, aqui temos também a fotografia de um leãozinho. Normalmente são as mães que se ocupam de caçar e cuidar dos filhotes. Então, deixamos nosso leão por aqui e continuamos com outro diferente. Temos uma figura super grande, acho que a maior de toda a caixa, e é de um dinossauro impressionante. É o grande estegossauro. Como vocês sabem, o estegossauro se caracterizava por ter grandes placas ósseas na parte superior do corpo. Além disso, essa figura também é macia, então podemos apertá-la e mexê-la. Seu corpo era muito grande e robusto, enquanto sua cabeça era bem pequena em comparação com o resto do corpo. Sua boca era bem pequenininha, já que ele só se alimentava de plantas, folhas e grama, e também possuía um bico forte para poder cavar na terra em busca de alimento. Outra característica do estegossauro era sua longa cauda, com 4 grandes espinhos na ponta, que ele usava balançando de um lado para o outro para se defender dos predadores. O estegossauro habitou o planeta Terra no período Jurássico, há mais de 155 milhões de anos. Mais um que conhecemos, vamos ver qual é o próximo. E temos um tipo de réptil saindo da nossa caixa misteriosa, uma cobra. Olhem, eu gosto porque a figura pode ser esticada bastante. Também podemos amassá-la,
deformando completamente o seu rosto impressionante. Além disso, ela já vem com a boca aberta. Como vocês podem ver, ela tem esses 4 presas que usa para dar grandes mordidas. E a língua dela, que como vocês sabem é bifurcada, e na ponta podemos apreciar o detalhe da sua pele super escamosa. Eu adoro! Vamos brincar de lançá-la. 1, 2 e 3 mais uma vez. Por aqui estou vendo mais dinossauros. Aqui temos 2 exemplares de Tricerátopo. Embora sejam figuras diferentes, vamos ver primeiro esta aqui. Como vocês podem ver, é super pequenininha, mas eu adoro porque é uma figura. Ela morde dedos. Podemos abrir e fechar a mandíbula pressionando o crânio dela por cima. E o que acontece é que podemos colocar nosso dedo dentro. Ou até mesmo pegar coisas ou fingir que ela está comendo. Ela também vem com suas patas articuladas e com o rabo que podemos balançar de um lado para o outro. Podemos apreciar seu bico forte, como eu comentei, muito característico nos herbívoros. Nesta figura, podemos ver melhor como era o Tricerátopo. Como sabem, ele tinha crânio em forma de coroa e 3 chifres fortes no topo. Embora, como vocês podem ver, os 2 superiores eram muito maiores do que o terceiro chifre, que ficava na parte superior do nariz dele. Reparem nesse bico curvado em forma de gancho, para poder arrancar as raízes duras que ficavam debaixo da terra. Também podemos mover tanto as patas traseiras quanto as dianteiras. E reparem, a parte de trás era maior e mais robusta do que a da frente. Habitou o planeta Terra no período Cretáceo, há 65 milhões de anos. Esse leão não para de cair, então é melhor deixarmos ele aí mesmo. Ainda temos mais dinossauros para conhecer. Aqui temos uma figura menor. Trata-se de um dos maiores predadores que já existiram. Olhem para esta mandíbula, é o grande Tiranossauro Rex. Sua mandíbula era formada por um total de 60 dentes afiados, e só a sua cabeça podia chegar a 1,5 metros de comprimento. Suas patas traseiras eram gigantescas, assim como sua cauda, que era muito pesada e servia de contrapeso para que ele pudesse manter o equilíbrio nas patas dianteiras. Ele tinha apenas 2 dedinhos bem pequenos, que usava para imobilizar levemente suas presas ou para segurar a carne e levá-la à boca. Estou vendo dentro da caixa um réptil muito pesado, é um crocodilo. Olhem na parte de cima, vemos sua pele escamosa. Além disso, ele é tão macio que podemos apertá-lo e ver as bolinhas. Como vocês sabem, crocodilos são um tipo de réptil. Atualmente o réptil mais pesado que existe no nosso planeta Terra. Os exemplares adultos podem chegar a pesar cerca de 2.000 quilos. Impressionante! Como vocês podem ver, eles possuem uma longa cauda e 4 patas, com as quais são capazes de andar tanto na superfície terrestre quanto na água. É uma área onde eles adoram ficar. Além disso, uma das suas técnicas de ataque é submergir todo o corpo para que as presas não possam vê-lo. E quando há algum animal que querem comer, de repente abrem a boca enorme e Zax colocam o animal na boca para engolir. Como vocês podem ver, a mandíbula é muito larga e principalmente muito comprida, e está cheia de dentes grandes. Quando estão na água, podem parecer inofensivos, já que ficam imóveis. Até parece que se camuflam com a água. No entanto, quando atacam, são muito agressivos. Vamos ver algumas ilustrações e algumas fotografias. Na enciclopédia temos várias fotos, e o que eu mais gosto é que são fotos de crocodilos, na natureza, onde deveriam estar. Todos os animais, como eu estava dizendo, podem estar tanto na superfície terrestre quanto na água, e aqui vemos 2 exemplos disso. Além disso, pela tonalidade da pele deles, eles se camuflam muito bem com o ambiente, podendo até ficar tão bem escondidos que as presas não conseguem vê-los. Aqui, por outro lado, estamos vendo ele submerso na água, em algum tipo de rio. Alguns dos dentes dele são menores, mas os da frente são super longos. Também podemos ver alguns filhotes de crocodilo. Então vamos parar por aqui e vamos ver, porque ainda temos 2 exemplares de dinossauro.
São dois tipos diferentes. De um lado temos um Oviraptor. O Oviraptor era um dinossauro com penas. Todo o teu corpo estava coberto de penas, embora aqui nesta figura pareça que fizeram ele com uma pele escamosa. Sua mandíbula era muito peculiar, pois tinha um bico forte. Agora vou explicar para que ele usava isso. Como vocês podem ver, ele tem um ovo em uma das garras. E é que esse dinossauro se alimentava principalmente de ovos, mas não dos próprios ovos, e sim dos ovos que ele roubava de outros ninhos de dinossauros. Por isso, ele tinha esse bico forte, porque usava para quebrar a casca dura dos ovos e comer tudo o que tinha dentro. Seu corpo era bastante magro e fibroso. Isso permitia que ele corresse em alta velocidade. Isso era muito necessário, já que quando ele ia até algum ninho de dinossauro para roubar os ovos, depois precisava correr em alta velocidade para poder se esconder. Além disso, na parte superior ele possuía uma crista muito interessante. Por outro lado, temos um dinossauro. Eu gosto muito dos de pescoço longo porque eles têm um monte de cores diferentes. Além disso, as patas são articuladas. Reparem que podemos até deixá-lo deitado, embora eu goste mais assim. Outro detalhe curioso desses animais é que normalmente eles também costumavam deixar todo o peso na parte traseira do corpo. Também mantinham o equilíbrio com o rabo. E dessa forma, eles podiam subir no tronco das árvores para comer melhor toda a vegetação que encontravam. Esse tipo de dinossauro era um gigante entre os gigantes que habitou o planeta Terra no período Jurássico. Ele precisava comer toneladas de comida para conseguir alimentar esse grande corpo. E agora sim, terminamos o vídeo de hoje. Aqui estão alguns dos animais que conhecemos hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, podem me ajudar dando um super like, um joinha. E convido vocês a se inscreverem no canal para não perderem nenhum vídeo. E agora sim, me despeço de vocês. Nos vemos no próximo vídeo com mais animais impressionantes. Tchau! Inscreva-se! Olá a todos e bem-vindos a um novo vídeo, no qual vamos mergulhar no mundo dos dinossauros. Vamos aprender um monte de informações interessantes e, além disso, vamos usar a enciclopédia dos dinossauros. Vocês já sabem que dentro dela temos um monte de informações interessantes sobre todos eles. Ela vem acompanhada de vários desenhos com muitos dinodados. Então, mãos à obra. Aqui já temos alguns dinossauros super legais, como por exemplo, este aqui, o Dilophosauro, que possuía várias cristas na parte superior da cabeça. Além disso, eu adoro essa figura porque ela é articulada e pode abrir e fechar a mandíbula. Esse dinossauro foi um dos primeiros grandes carnívoros e habitou o planeta Terra no período Jurássico. Ele podia alcançar cerca de 2 metros de altura e aproximadamente entre 6 e 9 metros de comprimento. Mas o melhor de tudo é que dentro da caixa temos muitos dinossauros. E dinossauros esperando para sair. Vamos ver! Uau! Vamos tirá-los todos para aprender seus nomes e suas características. Vamos ver qual é o primeiro a sair. Vamos ver. Uau! Pois temos um gigante entre os gigantes. Um dinossauro carnívoro que possuía 2 chifres na parte superior da cabeça recebe o nome de Carnotauro. Ele tem esse nome porque lembra muito os chifres de um touro. Era um gigante e tinha uma mandíbula impressionante. Era tão grande que as laterais do seu crânio eram achatadas para assim poder aliviar o peso da sua cabeça. Como vocês podem ver, ele tinha grandes dimensões e uma crista de espinhos que percorria toda a parte dorsal do seu corpo até quase o final da sua cauda. Além disso, era um dinossauro bípede que andava com as patas traseiras, como vocês podem ver, muito grandes e robustas, enquanto as dianteiras eram super pequenininhas. Ele pode mover a cabeça de cima para baixo e até girá-la em 365 graus. Eu adoro isso! Outro fato curioso sobre o Carnotaurus é que ele tinha a mandíbula de tal forma que, mesmo quando fechava a boca, sempre deixava os dentes da mandíbula superior à mostra. Vamos consultar mais informações na grande enciclopédia do dia? Impressionante! Nesses desenhos podemos ver que o grande Carnotaurus está tentando caçar um réptil voador. Vejam,
Aqui diz que seu nome significa touro carnívoro e que ele podia alcançar, em média, aproximadamente 7,5 metros de comprimento e cerca de 3,5 metros de altura. Vamos deixar o Carnotaurus de lado para continuarmos conhecendo novos dinossauros. Vamos ver qual vai aparecer agora. E temos um dinossauro herbívoro. Esse é super legal, porque como vocês podem ver, é um dinossauro blindado. À primeira vista, poderíamos nos confundir e pensar que é o grande anquilossauro, mas não é. Esse dinossauro blindado se chama Sauropelta. Como vocês podem ver, ele tinha um monte de espinhos percorrendo toda a parte superior do corpo dele. Uma diferença em relação ao anquilossauro é que o anquilossauro tinha uma bola ou massa na ponta da cauda para poder se defender dos predadores, enquanto o Sauropelta tinha uma cauda bem fina na ponta, que ele usava como um chicote para se defender. Ele tinha 4 patas bem fortes e uma pele muito grossa, quase inquebrável. Como vocês podem ver, os espinhos eram maiores na parte do pescoço, principalmente na parte de trás, onde os espinhos eram gigantescos. Esse dinossauro se alimentava de plantas, folhas e grama, e assim como outros herbívoros, tinha um bico na boca para poder cavar na terra em busca de alimento. Habitou o planeta Terra no período Cretáceo, há 65 milhões de anos. Continuamos, e parece que temos uma figura impressionante. Olha que legal que ela é. Dessa vez. Trata-se de um dinossauro carnívoro, sabemos disso pelo formato da mandíbula, pelos dentes e por essas grandes garras. É um Velociraptor. A figura é impressionante, é super grande e reparem em todos os detalhes. Ela vem em um tom avermelhado, com esses detalhes em azul. Além disso, o olho tem um efeito de cristal. E até mesmo, se a gente mexer a figura da direita para a esquerda, parece que ela nos segue com o olhar. O que eu mais gosto é ver sua grande mandíbula, cheia de dentes afiados. E como vocês podem ver, os braços do Velociraptor eram bastante longos, com 3 dedos bem grandes. O Velociraptor podia chegar a cerca de 2 metros de comprimento. Ele não era tão grande quanto outros grandes carnívoros, porém, era capaz de capturar presas grandes, já que caçavam em grupo ou em bando e podiam correr em alta velocidade. Na enciclopédia, encontramos informações muito interessantes. Além desses desenhos tão ilustrativos, temos uma matilha de velociraptores tentando caçar um dinossauro herbívoro. No entanto, como vocês podem ver, este está se defendendo super bem. Ele está usando tanto seu crânio em forma de coroa, quanto o bico que possuía na ponta da boca. No entanto, às vezes os velociraptores, por serem muitos, já que caçavam em grupo, conseguiam capturar presas grandes, presas que até mesmo superavam o dobro do seu tamanho. Pois este Velociraptor está pronto para ver se tem alguma presa à vista. Vamos deixá-lo por aqui para continuar conhecendo novos dinossauros. E reparem neste aqui. É uma cria de dinossauro, um bebê, e eu diria que é um Tiranossauro Rex. Sabemos disso pelo formato da cabeça, mas também pelas patas dianteiras. O Tiranossauro Rex se caracteriza por ter apenas 2 dedinhos pequenos nas patas dianteiras. E olha só, acabou de quebrar a casca do ovo. Eu gosto dessa figura, ela vem com todos os detalhes. Um líquido viscoso na parte de dentro e o melhor de tudo é que é macio. Podemos apertar? O Tiranossauro Rex, quando chegava à idade adulta, era um gigante entre os gigantes, podendo alcançar entre 12 e 14 metros de comprimento. Como vocês sabem, é um dos maiores predadores que já existiu no planeta Terra. Desta vez, teremos que deixá-lo crescer para que fique realmente assustador. Mais um por aqui. Ainda temos várias figuras dentro da caixa, como por exemplo, este exemplar de dinossauro herbívoro, que recebe o nome de Parasaurolophus. Como vocês podem ver, o mais chamativo é que ele possuía uma crista na parte de trás da cabeça. Essa crista era impressionante, pois era capaz de emitir sons que ele usava para se comunicar com o resto do bando. A figura é lindíssima, vem com diferentes tons de cor e, além disso, é rígida, não podemos movê-la.
mas mesmo assim ela vem com todos os detalhes. Sua boca era pequena e podemos notar os dentinhos que ela tinha por dentro. Ela só precisava deles para mastigar folhas. As patas dianteiras dela também eram menores do que as traseiras, porém isso não a impedia de andar sobre as 4 patas. Portanto, elas podiam andar tanto de forma bípede quanto quadrúpede. Além disso, ela gostava muito de deixar todo o peso na parte traseira para se apoiar no tronco das árvores e comer vegetação. Estou vendo mais um aqui dentro da caixa. Um réptil voador que neste momento está voando em nossa direção. Este é um dos mais famosos que existem. Trata-se do grande pteranodonte. Reparem, também com um grande chifre na parte de trás da cabeça e o pescoço levemente longo. E o mais chamativo, um bico enorme, que era capaz de pegar peixes, que eram seu alimento favorito. Portanto, ele estava sempre voando sobre áreas de rios, mares e oceanos. Além disso, com suas 4 patas, ele se agarrava muito bem às rochas em busca de alimento. Ele tinha um corpo bastante fino e delgado, uma constituição muito parecida com a dos morcegos, mas de um tamanho gigantesco, já que o pteranodon tinha uma envergadura de cerca de 2 metros de comprimento. Impressionante. B. Vamos parar por aqui. Ainda temos algumas figuras pequenininhas. Olha, temos uma pequena figura de um grande tiranossauro rex. Vem em diferentes cores e podemos apreciar sua grande mandíbula, que tinha um total de 60 dentes afiados. Os maiores podiam chegar a cerca de 20 centímetros. Sua cauda era muito grande e robusta, e era necessária para fazer contrapeso e não perder o equilíbrio. Era difícil para ele correr rápido, pois seu corpo era grande e pesado. Portanto, para caçar, o que ele fazia era se esconder, e quando a presa estava desprevenida, ele se lançava sobre ela para comê-la. Vamos deixar esse pequeno T-Rex de lado e já estamos ficando com poucas figuras. Mas olha só, também veio um elemento decorativo. Eu adoro para poder decorar o nosso estilete. Vamos deixar, eu acho que bem aqui no meio. E vamos ver o que ainda temos. Temos 2 figuras, são do mesmo estilo. Olhem. Essas figuras são daquelas que podemos montar e desmontar quantas vezes quisermos. Olhem, vamos tirar a cabeça. Uau! Deixamos esse giganotossauro sem cabeça, vamos colocar de volta. O melhor de tudo é que podemos combinar as peças e assim criar dinossauros mutantes. Desta vez temos uma grande batalha. É um giganotossauro e um grande tricerátopo. Ele usava seus grandes chifres para se defender. O tricerátopo se alimentava de vegetação. Por isso também tinha um bico forte na ponta da boca. Ele tinha esse crânio em forma de coroa, com grandes espinhos ao longo de toda na parte externa. No entanto, o que ele mais usava para se defender eram esses 2 chifres gigantescos que tinha na parte de cima dos olhos. Era um dinossauro quadrúpede, muito robusto. Vivia em grupo ou em manada, e isso permitia que ele se defendesse dos grandes carnívoros que tentavam atacar o grupo. Por outro lado, o giganotossauro, um exemplar comparável ao grande tiranossauro rex. Sua mandíbula era impressionante, repleta de grandes dentes afiados e era capaz de capturar grandes presas. Eu gosto muito da figura porque, além disso, ela é articulada e vem com uma paleta de cores super legal. E agora sim, terminamos o vídeo de hoje. Aqui estão todos os dinossauros que pudemos conhecer. Se vocês gostaram deste vídeo, podem me ajudar dando um super like. Convido vocês a se inscreverem no canal para não perderem nenhum vídeo. E agora sim, me despeço de vocês. Nos vemos no próximo vídeo com mais dinossauros impressionantes. Tchau.